O que aconteceu entre Corinthians e Memphis Depay foi uma das coisas mais amadoras que eu vi no futebol nos últimos tempos. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso agora. Fala, meu time! Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso que envolve Corinthians e Memphis Depay? Porque, cara, é de se ficar constrangido com essa negociação, com essa não renovação de contrato entre Memphis Depay e Corinthians e Memphis Depay. Eu vou trazer a nota oficial do Corinthians aqui, vou trazer o posicionamento do Memphis sobre esse caso e vou trazer também alguns times que estão interessados no Memphis Depay e é aqui do Brasil, tá bom? Meu time, primeiro, que vergonha. Que vergonha dessa diretoria do Corinthians, cara. Eu, como torcedor do Corinthians, eu quero agora que essa diretoria caia. Eu quero agora que parem de colocar dinheiro à frente da instituição. Porque você que acha que o Corinthians não renovou com o Memphis pensando financeiramente no clube, você se engana, você é um ingênuo. Porque o Osmar Stablet, ele só pensou nele, só pensou em si próprio para ser presidente do Corinthians no ano que vem, tá? Não foi algo financeiro. Sabe por que não foi algo financeiro? Vou trazer minha opinião aqui. Porque o Corinthians agora deve cerca de 70 milhões de reais para o Memphis, para pagar já, certo? O contrato que ia ser renovado, esse valor que o Corinthians, de 40 milhões, que ele já deve ao Memphis, ia ser diluído por 2 anos, 3 anos, né? Se chegasse até o terceiro ano de contrato. Mas agora não. Agora, com juros, o Corinthians tem que pagar em torno de 70 milhões de reais para o Memphis logo. Já batendo na porta. Então, sério que é financeiro? Sério que essa decisão de não renovar com o Memphis foi pensando no financeiro do clube? É claro que não. E eu tenho uma pergunta para esse Osmar Stabit. Ele acha que a gente, torcedor do Corinthians, nós somos burros, nós somos antas, nós somos bestas? Porque eu vou ler agora para vocês a nota oficial do Corinthians, tá? Que é uma coisa vergonhosa. O Sport Clube Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Essa decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis. Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda a sua equipe que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível. E isso é verdade. O Memphis quis ficar no Corinthians. O Memphis quis renovar. Fez de tudo para seguir no Corinthians. Mas foi barrado por questões políticas. Ao atleta em especial, o clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que inclui 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de 3 títulos importantes: o Paulistão, a Copa do Brasil e a Supercopa Rei. Essas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians. Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve principalmente ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado. Isso aqui é uma vergonha. Você fazer o atleta vir para o Brasil, treinar separado e falar para ele que está quase tudo certo para a renovação e chegar na última hora, uma terça-feira, a 2 dias de um jogo importante que é a Libertadores contra o Rosário Central, você falar que não vai renovar com o seu camisa 10, com o principal jogador. E tendo em vista, meu time, torcedor corintiano, nós vamos para a Argentina jogar contra o Rosário Central com o Pedro Raul de atacante e o Guinegão de reserva. Porque nós não temos Yuri Alberto e agora não temos Memphis. Nós perdemos os 2 atacantes titulares do time. Ah, mas o Pedro Raul está jogando bem. 2 jogos, 2 gols em 25 jogos. Que cresça, que evolua, que faça 50 gols na temporada. Mas ele não é do nível do Memphis. Então a gente está indo para um jogo decisivo na Libertadores, porque é o que resta. Sonhar com a Libertadores, tá? Sabor Libertadores a gente tem essa temporada. É o que temos. O Corinthians saiu da Copa do Brasil, o brasileiro esquece, não vai ganhar. Nós temos um sonho da Libertadores. E a gente dispensa o nosso principal jogador, que é o Memphis Depay, que é um jogador relevante para o clube, tá? Porque caro é o Pedro Raul, que faz 2 gols em 25 jogos. Isso aí é caro, pagando 800 pau por mês para ele. Vitinho, que não joga, tá machucado, ele jogou bosta nenhuma do Corinthians, 900 mil reais. Isso aí é caro. Jogador caro é esse aí. Mas o Memphis entregou 3 títulos pro Corinthians.
colocou 40 milhões de reais vencendo a Copa do Brasil nos bolsos, nos cofres do Corinthians, e é chutado para escanteio por politicagem. Vamos seguindo, que aqui hoje o clima tá tenso. Eu, como torcedor do Corinthians, estou envergonhado dessa diretoria canalha. Vamos lá. Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do clube. Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição. Cara, que mentira, que vergonha, que nojo que é esse comunicado do Corinthians, cara. Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas sem dúvidas necessária para o futuro do Corinthians. Para esclarecer eventuais dúvidas e discutir esse assunto de maneira mais detalhada, o clube organizará uma entrevista coletiva nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stablet estará à disposição para apresentar todos os crescimentos necessários. Agradecemos todos e o Corinthians segue trabalhando firme e forte. Cara, o Diniz veio na entrevista coletiva de domingo, pós-vitória contra o Bragantino fora de casa, onde o Pedro Raul fez gol, jogou bem, falando que o Memphis estava tudo certo para acertar. Que na segunda ou na terça-feira já estaria treinando com o time e viajaria para a Argentina enfrentar o Rosário Central. Na segunda-feira, o Marcelo Paz deu uma entrevista falando que estava quase tudo certo para fechar e para o Memphis começar a treinar com a equipe e jogar. E na terça-feira, a renovação não vem. Sabe o que é isso, time? É o Osmar querendo a sua reeleição na presidência do Corinthians em dezembro. E sabe por que ele fez isso na terça-feira? Eu ouvi até um torcedor que produz conteúdo sobre o Corinthians, cara. Deixa eu ver se consigo achar ele aqui. Mas eu não vou achar agora. Ele falando que o Osmar só pensou nele. E por que fez isso na terça-feira? Porque a Gaviões pegou o ônibus, a torcida organizada do Corinthians pegou o ônibus e foi para a Argentina. Não tem ninguém para cobrar ele aqui. Então seria uma terça-feira tranquila para anunciar a não renovação do Memphis. Porque a torcida quer o Memphis. Eu, como torcedor do Corinthians, queria a renovação do Memphis. Cara, é um jogador diferenciado, um jogador holandês que veio jogar no Corinthians e deu o resultado, ele se pagou, tá? Dito isso, vamos lá ver a nota oficial do Memphis agora. Vamos ver o que ele falou sobre. Eu vou ler para vocês aqui, vou até abrir aqui no meu celular. Muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como o departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. O Corinthians tinha dado a palavra para o Memphis e rompeu. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção. Isso aqui é juros, filho, isso aqui é multa. Não é multar o Corinthians, tá? Cara, é uma palhaçada, é um nojo ver isso aqui, tá? Em relação ao time, o GE.globo publicou assim, ó. Tem 4 clubes brasileiros que sondaram Memphis, 2 se mostraram dispostos a pagar os valores que o holandês negociava para renovar com o Corinthians. Todos esses 4 brasileiros disputam competições sul-americanas, Libertadores ou Sul-Americano. Depay gosta da ideia de seguir no Brasil e não vê mais problemas em atuar por um rival do Corinthians. Só falta essa porra jogar no Palmeiras também, aí fudeu. Meu time, é isso. Indignação, revolta com essa diretoria podre do Corinthians. Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários pra gente debater. E se você ficou até o final do vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo, fechou? Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo.